Mais uma semana começando, segunda-feira, mais um Atos do Dia. E ao meu lado hoje está um pouco diferente. Hoje o Francisco Assis, né, Francisco? Para muita informação, uma semana que já começa quente, né? Pois é, e nós vamos começar por uma informação aqui para toda a região, todo o Vale do Paraíba, porque a pressão feita pelos pequenos municípios, Francisco, por maior atenção e investimentos em setores turísticos, saúde e infraestrutura, parece ter surtido efeito no governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele anunciou um repasse de 230 milhões de reais para a infraestrutura de 567 municípios. A confirmação foi feita, Francisco, no primeiro seminário de gestão pública que foi no Palácio dos Bandeirantes, que reuniu cerca de 1.000 lideranças de todas as regiões. Você disse tudo, né, no começo. A pressão feita pelos municípios, isso é uma política regional e há muito tempo já deveria ter sido feito pelos municípios, principalmente quando a gente fala em municípios menores, municípios do interior, que tem um pouco menos de atenção política e também midiática com relação a essas demandas. E quando você vê setores como a própria saúde e o turismo em pauta, e num começo de governo como esse, dá as diretrizes das necessidades dessas cidades, né? Não foge a regra, o Vale do Paraíba, com relação a uma necessidade grande, uma demanda grande de atenção para com a saúde. E o turismo vai um outro viés. Há necessidade dessa atenção, mas para que os municípios tenham um salvaguarda financeiro, um recurso maior, o município possa gerar recurso. Para isso, precisa de atenção para essa área também. Por outro lado, a gente tem um governador do estado que está em campanha eleitoral. No meio político, isso, né, todos já sabem que o projeto Dória é chegar em Brasília a partir de 2022. E nas mãos dele, ele talvez tenha uma das maiores plataformas que a gente tem no país hoje, que é o governo do estado de São Paulo, com muita coisa a ser feita, e basta saber quanto esses prefeitos, e prefeitos principalmente de cidades menores, como são as cidades das nossas regiões, vão saber utilizar isso, Jéssica, para bater na porta dele e para captar esses recursos nessa boa vontade política, se é que assim a gente pode dizer, por parte do governador. E também para entender, quem nos acompanha, para entender um pouquinho como essa verba será direcionada para cada município, né, Francisco? Nós não temos ainda informação quais municípios serão beneficiados, né? Mas a verba vai priorizar municípios de até 100 mil habitantes. Como vai funcionar? Segundo os critérios da Secretaria de Desenvolvimento Regional, cidades com até 20 mil habitantes poderão pleitear até 300 mil reais. O valor sobe para 500 mil reais para municípios com até 50 mil habitantes e atinge o máximo no valor, que é 700 mil reais, Francisco, cidades com até 100 mil habitantes. Aí você pensa assim, então é fácil, né? As cidades vão receber esse valor, vai ser muito fácil. Não, porque em contrapartida, Francisco, o governo de São Paulo vai exigir que as prefeituras atendam às metas de gestão pública pré-estabelecidas, que é, entre elas, o aumento no número de matrículas em creches, pré-escolas e ensino fundamental, a redução da taxa de mortalidade infantil e a queda no número de mortes por homicídios e em acidentes de trânsito. Francisco, até onde isso é importante? Até para evitar a farra de muitos prefeitos que a gente tem, e na nossa região a gente tem exemplos disso no passado não muito longínquo, é que você tem cidades que conseguem captar recursos e esses recursos não têm resultado propriamente dito para a população nas ruas, né? A gente deu até um exemplo na tarde de hoje no programa Atos no Rádio, que é a cidade de Guaratinguetá, que é um governo que tem captado recurso, tem feito o anúncio desses recursos para onde eles vão e tem conseguido apresentar dentro do governo atual, que é o governo do Marcos Oliva, resultados com esses recursos. Outras cidades também têm feito, né? E no ano passado, durante a eleição, a gente teve 8 meses de administração do Márcio França. E durante essa administração teve uma liberação muito grande de recursos, principalmente recursos para a infraestrutura. Sim. E a cidade de Guaratinguetá foi uma das que mais mostrou o resultado com esses recursos. Então é importante que o governo de São Paulo coloque sim esses limites, essas regras, para que não vire uma farra do boi, que as prefeituras possam captar esse recurso e depois, não só na papelada, que é você prestar contas, mas prestar conta para a própria população, para saber aquela rua, aquela praça, aquela necessidade com relação a algum posto de saúde, que ele realmente foi atendido com o dinheiro que veio de São Paulo. É aquilo de dar e receber, né, Francisco? O governo vai liberar essa verba, mas o município também tem que responder, né? Exato. E agora nós vamos aproveitar que o Francisco puxou o gancho para Guaratinguetá, vamos falar da cidade porque tem notícia boa, tem novidade, uma proposta debatida desde o último ano pela mudança
mudança do local de atendimento do Poupa-Tempo em Guará voltou à pauta com a intenção de melhorar e otimizar os serviços. A Prefeitura tenta emplacar a ideia de mudá-lo para o shopping da cidade, o plano que deve chegar em breve às mãos do governador João Dória. Quais os benefícios vai trazer para a população essa mudança? O prefeito ele tem, junto a esse projeto, colocado algumas pautas com relação à localização, até para poder centralizar esse atendimento. Lembrando que o Poupa-Tempo ele está em Guaratinguetá, mas ele faz um serviço regional, né? Atende moradores de Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Piriquete, né? Todas as cidades dessa região que a gente chama de região 3, sub-região 3, da região metropolitana do Vale do Paraíba, são atendidos no Poupa-Tempo de Guaratinguetá. E a localização dele no Pedregulho talvez possa dificultar um pouco a população com relação a esse posto. Por outro lado, tem outras demandas, que é a questão da violência. Quem é de Guaratinguetá, quem é do Pedregulho, sabe que após o posto ser instalado ali, se tem aumentado muito o índice de violência naquela região do Pedregulho, né? E outra situação é a ação de flanelinhas. Se você centraliza isso para o shopping, né, que é o shopping de Guaratinguetá, você coíbe essa ação dos flanelinhas e tem uma segurança maior para o usuário, também para os funcionários do Poupa-Tempo. Por outro lado, há quem é contrário ao projeto e já questiona a questão de valores, por exemplo, do serviço. Isso é talvez aí uma demanda à Prefeitura de Guaratinguetá conseguir um acerto, conseguir algum beneficiamento para quem vai utilizar o Poupa-Tempo, consiga ali provar que vai utilizar o Poupa-Tempo, se chegar a uma fórmula para que quem for utilizar o serviço não tenha uma demanda maior com relação ao estacionamento. Mas é um projeto que está aguardando agora respostas do governo João Dória para saber se vai colocar ou não isso em prática. Na última semana tivemos uma reunião. Isso, exatamente. A reunião desde o ano passado, né, na verdade, foi abordada em reunião na última quarta-feira entre o presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Carlos André Arruda, e o prefeito Marcos Soliva. Então, realmente, para fazer essa parceria, né, Francisco? Porque o prefeito não adianta só ele apresentar, né? Ele precisa desse respaldo técnico e até para colocar em pauta, colocar em discussão e saber por parte do Estado se há viabilidade ou não dessa alteração. Lembrando que o Poupa-Tempo tem pouco tempo, mas o Poupa-Tempo está há pouco tempo em Guaratinguetá realizando esse serviço. Mas é toda uma questão de ouvir a população, apresentar um projeto bem qualificado, que parece que esse o é, e esperar por parte do Estado o resultado. Não deve vir tão cedo, mas a população... O importante é que os serviços tenham sido realizados e a contento. E o prefeito afirmou também, Francisco, que no local será implantada uma nova unidade básica de saúde ali para a região do Pedregulho, caso essa mudança aconteça, né, o Poupa-Tempo para o shopping de Guaratinguetá. E agora vamos falar sobre a Aparecida, porque a semana começou quente, na verdade, está quente desde a semana passada, né, Francisco? Ou mais ainda, né? Porque o prefeito de Aparecida, Hernaldo César Marcondes, está sob nova pressão, desta vez um processo de 2016, em que é acusado por compras irregulares de material escolar. Uma audiência teria definido o caso na última semana, mas o resultado segue sob sigilo, aumentando a expectativa política na cidade, já que a ação pede o afastamento do chefe do Legislativo. Como que está essa situação lá em Aparecida? Eu só não me lembro agora aqui a quantidade de material escolar que foi comprado, foi adquirido pela Prefeitura, né? Mas ficou muito acima do número de alunos que consta a cidade hoje na rede pública. Sim, deixa eu interromper rapidinho, Francisco. Teve um valor de cerca de 3 milhões de reais. Valor de 3 milhões de reais. Se eu não me engano, no processo diz que haveria um superfaturamento de quase meio milhão. Exato. Fora os valores, um número muito grande de kits comprados a mais, acabou com o resultado de uma operação do Tribunal de Contas no ano passado, que acabou encontrando uma série, um número muito grande de kits escolares dentro de um galpão que é pertencente à Prefeitura, ou pertence ou presta um serviço à Prefeitura. O fato é que o prefeito tem mais um processo nas mãos, né? Mais um processo batendo na sua porta. E esse já aí nos 45 do segundo tempo, aguardando apenas o posicionamento por parte da Justiça. A população, enquanto isso, fica aguardando, porque o que há é uma grande interrogação política administrativa dentro da cidade de Aparecida,
porque é um prefeito que tem muito mais do que um processo nas mãos. E a gente lembra aqui que ele responde também por contrato na saúde e ele tem contas rejeitadas de 2015, que é exatamente nesse ano desse contrato, são contas em que ele administrou paralelamente com o ex-governador Márcio Siqueira, né, um período que o Márcio Siqueira esteve afastado, o Hernaldo administrou por 5 meses. Sim. Então, o que acontece é que o Hernaldo Marcondes, ele enfrenta, sim, o seu inferno astral, porque tem 4 empecilhos, 5 empecilhos, ele tem muito problema para poder terminar o seu mandato. E, paralelo a isso, dentro da cidade, aí vem um lado político, tem muita gente numa expectativa muito grande para saber o que vai acontecer com o Hernaldo Marcondes, o que vai acontecer com o seu cargo, o que vai acontecer com o partido, já com foco em outubro de 2020. Pois é, a gente tem muita polêmica aqui no Jornal Atos, né, Francisco? Sobre a Aparecida, Cachoeira Paulista, sobre muitas cidades, mas também tem notícia boa que você pode conferir no nosso portal, é o jornalatos.net. Nós ficamos por aqui, amanhã tem mais Atos do Rádio, Atos do Dia e Pauta Atos. Até mais.